Oi, gente, vou deixar gravado aqui Gênesis 23, Jó 23 e Mateus 23. Se a Xuxinha colabora. Fica aqui. Pronto. Gênesis 23. Morte e sepultura de Sara. Sara viveu 127 anos. Essa foi a duração de sua vida. Ela morreu em Cariate Arbe, hoje Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio para prantear e chorar por ela. Abraão, tendo se retirado de junto da falecida, falou aos filhos de Et, dizendo: Sou no meio de vós um simples hóspede estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura da vossa terra, para que eu possa sepultar minha esposa, que morreu. Os filhos de Et responderam a Abraão: Ouve-nos, meu senhor, tu és um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta tua falecida no mais belo de nossos sepulcros. Ninguém de nós te recusará o teu túmulo para ir sepultar tua defunta. Então Abraão levantou-se e, prostrando-se diante do povo daquela terra, os filhos de Et, disse-lhes: Se me permites trazer minha defunta e enterrá-la, ouve-me. Intercedei por mim junto a Efron, filho de Seor, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence, e que se encontra na extremidade de sua terra. Que ele me ceda a vossa presença por seu justo valor, a fim de eu me torne proprietário dessa sepultura. Ora, Efron achava-se assentado no meio dos filhos de Et. Efron, o Hiteu, respondeu a Abraão em presença dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade: De forma alguma, meu senhor, será assim, mas ouve-me, dou-te a terra juntamente com a caverna que nela se encontra, e dou-te essa terra em presença dos filhos do meu povo. Enterra tua defunta. Abraão prostrou-se diante do povo daquela terra e dirigiu-se a Efron diante de todos e disse: Rogo-te que me ouças. Eu te dou o preço do campo, aceita-o de minhas mãos, e assim enterrarei nele minha defunta. Efron respondeu a Abraão: Ouve-me, meu senhor, uma terra no valor de 400 ciclos de prata entre ti e mim. O que é isto? Sepulta tua defunta. Abraão aceitou as condições de Efron e pesou o dinheiro que ele tinha pedido na presença dos filhos de Et. Isto é, 400 ciclos de prata em moedas correntes do comércio. A terra de Efron, situada em Macpela, defronte de Manre, a terra na qual se encontra a caverna, todas as árvores que cresceram ao redor nos limites dessa terra, tornaram-se assim propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos aqueles que entravam pela porta da cidade. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Macpela, defronte de Mamre, hoje Hebron, na terra de Canaã. E a caverna que nela se encontra passaram, pois, dos filhos de Et para a propriedade de Abraão, a título de lugar de sepultura. Vamos ler Jó, capítulo 23. Ai, tô com frio, eu tô tremendo. Aqueci a pelelequinha. Resposta de Jó. Então Jó tomou a palavra nesses termos: Sim, hoje minha queixa é uma revolta, ainda que suas mãos reprimam meus suspiros. Oxalá pudesse eu encontrá-lo e chegar até seu trono. Chiporia diante de Deus em minha causa, encheria minha boca de argumentos. Saberia o que ele iria responder-me, ele veria o que ele teria para me dizer. Oporia ele contra mim com prepotência? Não, bastaria que lançasse os olhos em mim. Seria então justo a discutir com ele, e eu iria embora definitivamente absorvido pelo meu juiz. Mas se eu for ao Oriente, lá ele não está, ao Ocidente não encontrarei. Se eu procuro ao Norte, não vejo. Se me volto para o Sul, não o descubro. Contudo, ele conhece o meu caminho. Se me põe à prova, dele sairei puro como ouro. Seus pés seguiram os seus traços, guardei o seu caminho sem me desviar. Não me afastei dos preceitos dos seus lábios, guardei no meu íntimo as palavras de sua boca. Ele decidiu alguma coisa, quem o fará voltar atrás? Ele fez o que bem lhe agrada. Realizará teus desígnios a meu respeito, e tem muitos projetos iguais a este.
Eis porque sua presença me atemoriza. Basta o seu pensamento para me fazer tremer. Foi Deus que me fundiu o coração e o Todo-Poderoso me encheu de terror. Sucumbiu diante das trevas, elas cobriram-me o rosto. Vamos para Mateus capítulo 23. Acusações contra os escribas e os fariseus. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas... nega! Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los, sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chamais de Pai, que estás no céu, que chamais de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem vos façais chamar de mestre, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior entre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando se conseguis, fazeis dele um filho do inferno 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo, isso não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos, cegos, qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda, se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que o santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar jura ao mesmo tempo por tudo o que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engoli um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpais por fora o corpo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Ai. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres, dentro estão cheios de ossos, cadáveres e toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno. Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores,
matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Eu os perseguirei da cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, e quem mataste entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Lamentação por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. E tu não quisestes. Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendita seja aquele que vem em nome do Senhor. Amém.